Você costuma passar horas a fio rolando o feed ali da sua rede social? Saiba o quanto isso pode prejudicar a sua visão. Primeiramente, esse novo hábito nosso de ficar em frente a uma tela por horas todos os dias tem trazido, de acordo com a ciência, alguns novos prejuízos para a visão. O primeiro deles é porque essa distância muito curta acaba forçando os nossos olhos a focar de perto por várias horas. Isso faz com que, por exemplo, em pessoas em idade ainda em que a visão está se desenvolvendo, o olho ainda está se desenvolvendo, como o caso de crianças e adolescentes, até mesmo os adultos jovens, podem desenvolver graus, principalmente a miopia, por causa desse uso excessivo da visão de perto, que não está sendo compensado alternadamente por uma visão de longe. Então, o que tem acontecido? As crianças, os adolescentes têm ficado em ambientes fechados, sem a luz do sol, sem a claridade natural, diante dessas telas. O primeiro problema é essa distância e o segundo problema é o fato de que a falta da claridade, a falta de exposição à claridade, à luz solar, ela também pode levar, a gente ainda não sabe o motivo exatamente como isso acontece, mas já tem isso muito bem estabelecido, pela literatura, que isso pode levar a desenvolvimento de miopia. E naqueles pacientes que já têm a miopia, a gente também tem observado o aumento do grau de miopia. Essa miopia tem aparecido de forma cada vez mais precoce, justamente porque até mesmo as crianças hoje têm usado telas. As telas incluem tanto celular, tablet, computador, inclusive a televisão. Apesar de que, como a televisão está a uma distância um pouco maior, ela traz menos problemas, digamos assim, do que essas telas que ficam muito próximas. Um segundo problema é com relação ao tipo de luz que a tela emite. Então, as telas, de forma geral, elas emitem uma radiação que a gente chama de luz azul. Essa luz, até onde a ciência mostrou agora, a princípio ela não prejudica a nossa visão. Pode ser que isso mude no futuro, mas ela pode prejudicar o nosso sono. Então, se a gente fica diante da tela próximo da hora de dormir, a gente pode ter muita dificuldade para pegar no sono, que a gente chama de indução do sono, trazendo aquela insônia. Então, o que a gente normalmente recomenda? Que próximo da hora de dormir, a gente não use a tela, cerca ali de 2, 3 horas, faz parte até de um protocolo que a gente chama de higiene do sono, e para poder já preparar o nosso corpo, o nosso cérebro, para realmente ter um sono reparador. Outra coisa envolvida é que, muitas vezes, quando a gente está diante de uma tela que tem um brilho, aquele brilho faz como se fosse uma ativação dessa região aqui, do tronco cerebral, de alerta. Isso diminui o nosso reflexo do piscar. Quando a gente pisca menos do que deveria, a gente acaba produzindo menos lágrima. E isso pode acarretar o desenvolvimento de olho seco. O olho seco, ele pode ser uma doença mesmo, ele pode trazer prejuízos para a visão, muito desconforto, queimação nos olhos, ardência, dificuldade para enxergar, lacrimejamento reflexo. Então, a gente tem que evitar, sim, o olho seco, literalmente lembrando de piscar quando a gente está em frente às telas. Essa proximidade, inclusive agora em algumas atualizações, até da própria Apple, ela tem limitado ali para no mínimo 30 centímetros. Então, as crianças ou adolescentes que têm o hábito de ficar muito próximo, isso sim pode ser prejudicial. Então, no mínimo 30 centímetros de distância e tentar essa alternância, Passar sim ali as horas de frente, para uma tela, usando a nossa visão de perto, mas também usar a nossa visão de longe. Como? Por exemplo, fazendo atividades físicas ao ar livre. Isso é uma recomendação já formal. Esse uso excessivo ali da visão de perto, como ele força um músculo que a gente tem dentro dos olhos, até mesmo nos adultos ou idosos, pode levar ao que a gente chama de fadiga ocular relacionado à tela. O que é essa fadiga? Não só aquela sensação do olho mais seco, porque a gente deixou de piscar, mas também dor de cabeça, cansaço, perda de rendimento no trabalho. Então, o que é muito importante? A gente até tem uma regrinha que vem do inglês, que a gente fala que é a regrinha do 20-20-20, que a gente, a cada 20 minutos, fazer uma pausa de 20 segundos olhando para alguma coisa, fixando algum objeto a cerca de 20 pés. 20 pés equivale mais ou menos a 6 metros. Então, olhar através de uma janela, olhar para uma outra sala, dar uma voltinha, isso tudo para poder alternar, dar uma descansada para o olho em intervalos regulares, não ficar de forma ali contínua, fixando ali um objeto de perto. Então, se você é uma dessas pessoas que passa horas a fio
em frente a uma tela, ou seu filho conhece alguém que faz muito isso, encaminhe esse vídeo para ele saber os riscos que ele está correndo e quanto ele pode prejudicar a sua visão por causa desse hábito.